Boa noite, gente. A minha internet acabou de cair aqui. Mudei para o 3G. Estou enviando a solicitação para o Dr. Diego entrar. E peço desculpa aí para vocês que estavam aguardando. Mãe, o que você quer que eu faça? Vocês estão conseguindo me escutar? Oi, Rafael. Oi, boa noite, Dr. Diego. Está conseguindo me escutar agora? Tô sim. Tá, desculpa aí, minha internet caiu. Eu acabei de trocar pro Wi-Fi. Ah, não, sem problema. Eu achei que era minha, que como eu tinha falado para você, eu achei que pudesse ser alguma coisa minha. É, Mas então, a gente estava falando sobre a parte se o médico pode fazer sociedade com o dentista, né? Ficou claro? ficou bem claro, sim. Ficou? Então, desde que eles estejam cada um registrado dentro do seu conselho, eles podem exercer uma Sim, sociedade, né? sim. A sociedade vai ser registrada nos conselhos, tá? Entendi. A sociedade. É, uma outra pergunta. A atividade médica, ela é tributada? Quais são os principais tributos que incorrem sobre essa área? Sim, a atividade médica é tributada. Os principais, vamos falar, como eu dei o exemplo do profissional da área de saúde, que só vai abrir um consultório, no máximo uma secretária, tá? Vai atuar de forma, falar de pessoa física, tá? Uhum. ISS, imposto sobre serviço e o imposto de renda. Existem outros tributos que são algo mais específico, mas daí quando já existe ou uma sociedade unipessoal ou uma sociedade de fato com outros profissionais. Aí vai incidir CSLL, PIS, COFINS e, e também, né, estava esquecendo, o próprio INSS tem que ser pago desde da pessoa que vai trabalhar de forma autônoma. Ah, entendi. Então não tem nenhum um imposto específico para os médicos, né? Eles pagam de forma. Específico não. Agora, enquadramento tributário para a atividade, aí sim, por exemplo, o médico não pode ser MEI, assim como advogado não pode, dentista não pode, jornalista não pode. Existem alguns profissionais que a lei fala que não pode ser enquadrado como MEI, tá? Entendi. Mas o enquadramento no Simples Nacional, aí pode, na forma de tributação. Existem algumas regrinhas de enquadramento, que é chamada do Sistema S, que vai depender muito de quanto é o faturamento, são faixas de faturamento da empresa, qual o tipo de enquadramento, qual vai ser a alíquota, qual vai ser a base de cálculo. A base de cálculo sempre é a mesma, mas quais vão ser as alíquotas em cima da base de cálculo para cada profissional específico. Por isso que é tão importante o médico fazer um planejamento tributário e não só chegar, levar para o contador, ó, vou abrir empresa, faz isso para mim e tal, porque tem alguns casos muito específicos que é só fazendo conta, é só vendo realmente como que estão como que está a parte, como é que eu vou falar? A parte financeira mesmo, do consultório, da empresa, para saber qual é o melhor enquadramento. Por exemplo, tem médico que fala, não, eu quero ficar só como simples nacional, como simples. Não quero. E o próprio contador, às vezes por não ter conhecimento, não é que é um mau profissional, mas por não ter Sim. conhecimento específico, acha que se mudar o enquadramento do simples nacional para um lucro presumido,
vai ser muito mais complexo, vai pagar muito mais imposto. Às vezes não. Entendi. Então, o ideal nesses casos é que, por exemplo, o médico ele busque um advogado, alguém para fazer esse planejamento para ele, esse planejamento Sim, tributário. E é muito interessante, né? Porque cada vez mais pequenas empresas buscam uma assessoria jurídica para poder fazer esse planejamento contábil, contratos, né? São coisas sim, que com estão certeza. ficando cada vez mais decorrentes. Aquela ideia de que planejamento tributário e uma assessoria empresarial é de empresas de médio para grande porte, não está totalmente fora de cogitação hoje em dia. Qualquer empresário seria, né, importante que eles tivessem uma assessoria jurídica. Não precisa você ter um advogado que você pagar um mensal que seja quase maior que o funcionário que recebe mais na sua empresa, ou que vai receber mais que você. Não. Mas se for um serviço pontual de qualquer profissional que ele chega, faça uma análise de riscos, por exemplo, ou dependendo do contrato que ele firme com as empresas, você vai pagar por serviço específico que você vai fazer ali. Temos advogados que cobram por hora, hora Uhum. trabalhada, que daí se um mês que o advogado não fez nada, ele não precisa pagar, o empresário não precisa pagar nada para o advogado. Mas ele sabe que tem um advogado do que se ele precisar, ele passa a mão no telefone, liga ou manda um WhatsApp ou alguma coisa assim e fala, ó, aconteceu tal coisa, o que eu faço? E isso com certeza melhora nas relações, né? Tanto Nossa, muito mais, dá muito mais segurança na para a segurança própria também, né? atividade, para a própria atividade comercial. Certo. É. E quais são as principais cláusulas que devem constar num termo de consentimento médico? Por exemplo, uma cirurgia específica, uma cirurgia plástica, por exemplo, assim. Ó, vamos falar do principal, tá? Tá. Não tem algo muito específico. Tem que ter uma cláusula X nos termos. Mas o que basicamente tem que ter? Clareza. Não adianta nada o médico fazer um termo de consentimento livre de esclarecimento totalmente técnico, falando de tudo o que pode acontecer, só que só de forma técnica. Se eu vou ler, não entendo nada, você lê, não entende nada, às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem muita informação para entender aquilo. Não vale de nada. Não, daí o contrato ele se torna anulável. O termo de consentimento, tá? É, Não é o o termo de contrato. consentimento. Ah, tá. Não é que se torne anulável, porém ele traz mais risco para o médico. Existem algumas decisões nos tribunais que, assim, por mais que o médico tenha o termo de consentimento, livre esclarecimento, só que é tão complexo que os desembargadores, o juiz até de primeira instância fala, não adiantou nada, você só prejudicou ainda mais. Você não foi livre, você não teve o esclarecimento ali. O próprio termo fala, né? Termo de livre esclarecimento e consentimento do paciente. Não tem clareza, não tem. Você não ajuda o paciente. Mas no termo tem que ter algumas coisas básicas assim. Como que é o pré-operatório? Você falou da cirurgia plástica. Quais são os cuidados que tem que ter antes? Quais são os cuidados que tem que ter depois? Durante a cirurgia, o que pode acontecer, o que não pode? Se tiver um caso específico, se for, vamos supor, uma lipoaspiração, que vai fazer alguma coisa e descobre que tem alguma outra coisa, o que faz, o que não faz, o que pode acontecer, o que não pode. Porque assim, às vezes a pessoa chega para fazer uma lipoaspiração ou fazer uma implante de prótese mamária, só que ela tem alguma coisa específica no quadro clínico dela que ela não pode fazer aquilo, ou que ela não sabia que tinha, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Tem um caso muito peculiar de uma amiga minha, ela foi fazer uma lipoaspiração
fez, e acho que um mês depois ela descobriu que estava grávida. Ou seja, ela fez a cirurgia grávida. Era algo que poderia ter sido antecipado, se o médico tomasse alguns cuidados. Meu Isso faz Deus. um tempo já. Hoje a filha dela deve estar, sei lá, com 7 anos, 8 anos. Mas é um cuidado que é importante ter, Nossa, muito. E sabe? No esse termo termo de de... consentimento, pode falar. Pode falar, pode falar. Esse termo de consentimento, o ideal é que ele seja feito, então, pelo próprio médico ou qualquer outro cirurgião dentista, ou é melhor que os dois sentem, o próprio médico e o advogado, para redigir esse termo? Na verdade, o ideal seria os dois juntos. Só que assim, o médico quando vai fazer, ou muitos pegam eles recebem quando, vamos supor, cirurgião plástico. Eles fazem um curso de formação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, recebe o termo por lá. Só que tem algumas coisas que é um padrãozão, é como se fosse um contrato pego pela internet, tá? Tem algumas coisas ali que não se enquadram na realidade do paciente, dos pacientes dele, entendeu? Aí Entendi. o advogado vai elaborar o termo de consentimento de acordo com a necessidade daquele profissional diante do que ele faz. Claro que é uma conversa entre os dois profissionais, o médico e o profissional de saúde, para entender, vou fazer uma harmonização facial, o dentista, o cirurgião dentista, tá, como que é isso? Me explica. Eu não entendo nada, é até bom o advogado fazer, porque assim, eu não entendo nada como que é. Vou usar uma seringa X, o produto vai ser tal, eu vou colocar, vamos supor, se é uma rinomodelação, eu vou fazer uma aplicação de um produto para que fique de tal forma. Como ele vai falando e eu transcrevendo aquilo com o entendimento de um leigo, é mais fácil o paciente entender. Com Fora certeza. todo, fora todo o amparo jurídico por trás, no próprio termo de consentimento, tá? São duas coisas que são importantes na relação de documentos, assim, eu acredito que são dois documentos muito importantes. Tanto o termo de consentimento livre de esclarecimento, quanto um contrato de serviço. Por quê? Uma coisa eu vou esclarecer como vai ser o procedimento, no outro é a relação jurídica de fato ali entre o profissional e o paciente. Tá? Com Tem certeza. algumas coisas se confundem, outras não. Não tem como colocar, por exemplo, pagamento, quanto vai ser, no termo de consentimento. Né, com certeza. Tá? Mas na hora que o paciente ele for realizar esse procedimento, pode estar os dois, por exemplo, até grampeados juntos, ou tem que ser duas coisas separadas? São dois documentos. Eles podem estar, vamos supor, numa pasta, na mesma pasta que vai ser entregue, com o logo da clínica, do médico, enfim. Só que cada documento separado. Pode ser Ah, entregue junto, entendi. sem problema nenhum, tal. Até porque é importante, assim, vamos supor, a mulher quer fazer um implante de prótese silicone. Chega lá, o contrato é tanto, vai ser pago dessa forma, vai ser realizado no hospital X, o procedimento é esse. Aí o procedimento, termo de livre esclarecimento, de consentimento, explicando tudo, o que pode acontecer, o que não pode, se acontece tal coisa, o que vai fazer. Às vezes, outro exemplo, a paciente escolhe um tipo de prótese. Porém, na hora que o médico está fazendo um procedimento cirúrgico ali, verifica que aquela prótese não vai ficar tão legal. Às vezes ela escolheu algo muito maior, que, que cabe dentro do músculo, alguma coisa assim. Ou o procedimento era para ficar atrás do músculo, mas ficaria melhor colocar para frente.
Isso tudo já vem escrito no termo de consentimento e o médico tem que falar também, não adianta só tá escrito. Ele tem que saber comunicar para o seu paciente tudo isso, tá? Aquele ponto que a gente estava falando antes. Ah, seu médico tem o termo de livre esclarecimento, mas é muito complexo. Às vezes, se ele não tiver, mas explicar muito bem para o paciente, seja melhor do que se ele ter algo muito complexo. Entendi. Mas aí Entendeu? explica e deixa tudo registrado também, que foi Sim, explicado. claro. Sim. Vamos supor, explicou tudo. Ah, aí no prontuário, fala, ó, no prontuário o próprio médico fala, ou o próprio paciente escreve, entendeu todos os procedimentos e tudo mais, estou ciente de tudo que pode acontecer, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. E com relação à satisfação, né, fica algo muito subjetivo, a satisfação do paciente ou não. Aí no próprio termo, o ideal é que o médico coloque que não está vinculado com a satisfação do paciente ou fica a critério do. Ó, ah, o médico, ele vai, dependendo do tipo de cirurgia e tal, ele não tem como prometer que o resultado vai ser o esperado. Ele tem como realizar os procedimentos corretos. Entendi. Entendeu? Fez Ah, tudo que estava dentro do alcance dele e sim, sim, porque às vezes o corpo pode tecnicamente, reagir né? tecnicamente, porque não tem como ele ter certeza absoluta de como o corpo da pessoa vai reagir diante do que está sendo feito ali. Entendeu? Às vezes, Sim. um exemplo da prótese. Às vezes o corpo rejeita a prótese. Vai ter que trocar aquele tipo de prótese. Vai fazer a aplicação de Botox. Às vezes tem uma reação. Não sei se eu tenho alergia à composição. Às vezes não. Entendeu? Sim. Prometer resultado, Diego, é opinião minha, tá? Não tem como os profissionais prometerem o resultado. Assim como nós, advogados, a gente fala, não tem como falar que é causa ganha alguma coisa. A Aham. gente não sabe como no meio do processo muda o entendimento, muda a lei, muda tudo. Tá, tem outros caminhos para seguir, mas prometer o resultado especificamente, não Não, dá. né? Não. É como se E fosse assim, você chega no médico ou no dentista e fala, pega uma foto, eu quero ficar igual essa pessoa. como? Não, não dá. Não dá. Entendi. Para uma série de coisas não dá. E já puxando assim nesse assunto, você falou do Botox, do cirurgião dentista, eu vou tocar num tema um pouco polêmico agora. Não sei se você viu no último domingo, que passou no Fantástico, uma reportagem colocando inúmeras restrições ao profissional dentista que realiza a área da harmonização orofacial. Qual a sua opinião sobre esse tema e sobre essa reportagem também? Você acha que eles tinham conhecimento técnico para realizar esse tipo de reportagem, para assumir o que eles estavam falando ali? Olha, a reportagem em si foi um pouco, teve um cunho informativo, mas o que eles fizeram? Eles pegaram casos de profissionais que não têm competência de realizar tais procedimentos e generalizaram. Mas não é assim que funciona, tá? O cirurgião dentista ou odontólogo, ele tem capacidade de realizar alguns procedimentos, sim. E é permitido pelo CRO, sim, fazer algumas coisas, tá? Mas o próprio CRO, ele proíbe que qualquer cirurgião dentista ou odontólogo faça procedimentos que sejam cirúrgicos. Ou seja, que tenha corte,
que tenha ponto. Ah, vou tirar um dente X, vai dar ponto. A dentro da boca é uma coisa. Agora, na região da face, vou fazer uma rinoplastia. Rinoplastia é vedado pelo CFO. Não é nem o CRO, o CFO. Conselho Federal de Odontologia. A rinoplastia. Agora, a rinomodelação pode, porque não tem corte, não tem nada que faça em relação a isso, tá? Aplicação de Botox? Pode. Aplicação de ácido hialurônico, alguma coisa assim, que eu não Hialurônico. lembro de... Isso. Pode? Pode. A questão que nem tem muitos profissionais, eu já vi pelo Instagram, retirada de papada. Não, é uma cirurgia, eu vou cortar um pedaço de coisa aqui. Retirada de parte de gordura que tem aqui na sobrancelha, na pálpebra. Não, não pode. Dentista não pode fazer isso. Tem vedação no CFO sobre isso. Tá? A briga do CFM e do CRM é que o dentista não pode fazer essas coisas, só o médico. Mas o CFO fala, não, essas coisas podem, essas coisas não. Foi uma briga de muito, muito tempo, tá? Que aconteceu. E só foi definido agora em 2020, uma resolução do CFO falando que não pode. E o que só falando que não pode, porque antes estava um pouco aberto e muita gente saiu fazendo muita coisa. Tanto que é exigido que o profissional que vai fazer harmonização facial tem um curso de no mínimo 400 ou 500 horas, se eu não me engano. Eu não lembro se é 400 ou é 500, mas eu acredito que seja 500 horas de especialização. Não é qualquer profissional que pode fazer, que tenha capacidade técnica de olhar, sai da faculdade e vou fazer. Não. Não, não é assim. Eu tenho que fazer um curso específico para isso, com profissionais sérios para isso, aprofundar o conhecimento para isso, para poder fazer isso. Tá? Eu acredito sim que o que é permitido pela legislação e pelo conselho de classe, os profissionais podem fazer. Agora, se confunde uma coisa com outra, os conselhos que entram em acordo ali. Não houve acordo até agora, porque o CFM entrou com ação judicial, pediu uma liminar da suspensão dessa resolução, permitindo que os cirurgiões dentistas e odontólogos atuassem dessa forma, só que já foi negado. E quem que julga isso? Quem que nega ou autoriza os profissionais? Desculpa, cortou um pouquinho o áudio. Desculpa. Quem que acaba julgando o que pode e o que não pode realmente? Já que são dois conselhos que são científicos, eles sabem o que estão falando, quem que julga o que é certo ou o que é errado? Ele vai para uma corte específica, vai para um tribunal específico? Não, não tem algo que seja unificado das duas partes, tá? Quem vai julgar coisas de competência do CRM é o CRO. Desculpa, o CRM é o CFM, Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Federal de Medicina. Quem vai decidir as coisas sobre a parte odontológica, Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia. A briga começou a ficar entre os conselhos federais aqui. O ideal seria um acordo entre eles, porque não tem como, eu posso porque eu tenho mais conhecimento. Não, eu posso porque eu também tenho conhecimento. E ficou essa discussão. Aí foi levado para o judiciário, não tem uma decisão definitiva sobre isso. Eu acredito que o ideal seria a conversa entre os dois conselhos. Mas essa briga sempre existiu, opinião minha, tá? De egos e tudo mais, que não vai ser tão simples resolver isso. Não vai ser tão breve isso. Enquanto isso, quem são os pacientes desses profissionais que procurem profissionais sérios.
Saiba que para dentista, a cirurgião dentista que quer fazer harmonização facial, pode. Aplicação de botox, pode. Preenchimento labial, tudo mais, pode. Beleza, ponto. Agora, o que for fazer, alguém que falar, vou tirar. Rapaz, eu vi já gente fazendo com dentista uma cirurgia de quem tem a orelha assim, para reduzir. Porque em tese era Na na cabeça. face e eu poderia, e o dentista achava que poderia fazer. E as reportagens foram de cirurgias que não são ensinadas nem na medicina e nem na faculdade de odonto, nem em curso específico. A reportagem pegaram casos de procedimentos absurdos. Foram coisas absurdas assim. Então não é parâmetro, entendeu? É como se fosse a gente pegar, fazendo analogia com advogado, alguém que prometesse uma causa, como é que eu vou falar? Saísse falando que tal causa é ganha, aquilo ali vai ser muito bom, que não sei o quê. Mas gente, todos os advogados sabem, não é assim que funciona. Procure alguém sério para atuar no seu caso, para o que você quer. Pesquise quem é o médico, se ele tem a formação, se não tem, para poder fazer o que você quer. Essa coisa de promessas milagrosas e rápidas, desconfia. Entendi. Então, independente, né? Se for dentista ou se for médico também, tem que. O ideal é Não. procurar alguém, um profissional sério e até que isso seja resolvido de fato. Que parem de Sim, existir esses conflitos, que na sua opinião não vai sim. parar tão cedo também, né? E acho muito difícil. Acho muito difícil. É porque vai ficar sempre essa discussão aí, vai levar para o judiciário, levar para o judiciário, o judiciário ainda vai demorar mais tempo ainda para decidir tudo isso. Ah, se tem capacidade, se não tem. Daí vai entrar a questão de perícia, para quem tem capacidade técnica, se não tem, como é que faz, como é que não faz. Enfim, o que eu acredito, os conselhos falam que tal pessoa, que o profissional pode realizar tal coisa e não pode realizar tal coisa, o profissional tem que fazer o que pode realizar. E pronto, acabou. Claro, com certeza. Entendeu? Aham. E com relação à responsabilidade civil médica, quais são as principais obrigações legais dessa área e como ocorrem os processos dentro desses órgãos, por exemplo, do CRM ou do CRO, Uhum. como é que são os processos Tá, de eu vou responder primeiro sobre a defesa dentro dos responsabilidade órgãos, civil? tá? Eu não atuo Fala. diretamente nos conselhos defendendo o médico. Eu faço a parte mais preventiva mesmo, e tem um parceiro que faz isso comigo para defender os médicos, tá? Mas assim, como todo processo, ele tem que ser respeitado alguns princípios. Principalmente do devido processo legal, porque se não é respeitado, aí sim esse procedimento disciplinar pode ser levado para o judiciário para uma discussão por não observância de princípios constitucionais, tá? Mas vão ser a grosso modo, tá? Os fatos são levados para um grupo julgador, eles vão analisar os fatos, vão verificar se houve alguma infração médica, o que aconteceu de fato, o que não aconteceu e tudo mais. Ali podem ser apresentadas provas, apresentadas defesas, escritas. No momento oportuno pode ser feita uma defesa oral. Ah, depois do julgamento, tem sede de recurso, pode fazer o recurso internamente também. Então, existem várias fases dentro do processo ético-disciplinar do profissional, tá? Sobre a responsabilidade civil, as principais coisas, eu até fiz uma colinha aqui para ficar um pouco mais fácil para explicar, tá? Tá bom.
As principais responsabilidades do médico é sempre de manter a clareza com o paciente, de ele falar de forma aberta o que está acontecendo. Está sempre, não digo disponível a ponto de, sábado, domingo de noite, mandar mensagem, se o médico não falou que pode, para falar, vamos supor, aconteceu, fez uma cirurgia no nariz, mas a pessoa bateu o dedinho na ponta da cama. Alguma coisa mais específica assim, tá? Tá sempre Certo. disponível para conversar sobre o que está sendo feito. Ele não pode dar a previsão, que a gente estava falando ontem, do resultado em si. O médico não pode falar, ó, vai ficar desse jeito. Não dá para ter, tá? Seguir princípios de manter sigilo. Por exemplo, algo muito polêmico, tá? Uma pessoa, durante um procedimento, foi feito, descobriu-se que ele é portador do vírus do HIV. Ah, o médico, ele não pode sair falando para todo mundo, fulano lá tá com HIV. Isso não pode. Mas, aí eu vou colocar uma discussão aqui. Será Claro. que se essa pessoa tem um companheiro ou uma companheira, o médico não tem um dever de informar? Para o companheiro da pessoa. Entendeu? Entendi. Entendi. Porque daí entra uma questão um pouco mais ampla, né? Claro, ele pode estar sendo cúmplice da. Sim, na verdade é por resguardo à saúde do outro também, Claro. entendeu? O médico ele vai ter que cumprir os deveres médicos do Código de Ética e as principais coisas que geram a responsabilidade civil na justiça do médico. Todo mundo que vai processar médico está querendo dinheiro. Sempre é. Eu vou ser bem claro aqui. Tirando casos assim que é em questão à saúde, direito da saúde, que a concessão de remédio de alto custo, ou que um plano de saúde pague um procedimento para ser feito e tudo mais, mas um processo de dano estético é para ter dinheiro, para reaver algo diante de alguma coisa que não foi feita, ou não foi esperada, não aconteceu, alguma coisa de fato ali. Mas o que é? Erro de procedimento, às vezes o médico erra o procedimento em si. Acho que tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Depois você vê para mim, Rafael, por favor? Claro, a hora que você terminar eu já leio, eu Tá. já faço. Erro de procedimento. O médico deixou de cumprir alguns requisitos do Código de Ética, gera indenização também. Por isso que é importante todo o amparo prévio do médico, preventivo, para que não chegue nesse ponto, tá? Certo. A indenização de danos morais, porque às vezes ficou realmente com dano estético muito, muito absurdo, alguma coisa assim. Danos materiais em si, tá? Eu acredito que sejam mais esses pontos, mas sempre visando dinheiro, visando uma indenização, em decorrência de um suposto erro médico, tá? Porque às vezes o médico pode ter feito todo o procedimento, durante a cirurgia foi visto, um exemplo assim, durante um procedimento foi visto que se o médico não amputasse o braço da pessoa, ela morreria. Depois a pessoa entra com uma ação contra o médico porque ela amputou o braço. É. Entendeu? Meio absurdo até, né? Mas existem muitos casos disso. Mas aí tem Mas nesse, todo. Pode falar. aí nesse caso a gente também pode entrar naquela
discussão sobre a pessoa estar precisando de uma transfusão de sangue, porém a religião dela não permite que ela receba o sangue de alguém. Isso também se enquadra nessa discussão? Aí é um ponto muito mais na hora de fazer o termo de consentimento. Eu estava olhando hoje um prontuário médico, onde a pessoa entrou no hospital, ela ia fazer um procedimento, que ela entrou com indicação de AVC e tudo mais, mas tinha ali na hora do preenchimento, o familiar coloca. Se não tem familiar e a pessoa não avisou, aconteceu um acidente, não sabe se ela tem algum cunho religioso que proíbe ela de receber sangue. Ok, eu particularmente entendo que tudo bem que não tem informação, mas se tem informação, o médico não pode fazer. Aí deixa Porque, fazer? porque o paciente, ele se responsabiliza por aquilo. Uhum. Lógico que na hora do que está acontecendo, o médico vai chegar para a família. Realmente é isso? Realmente vai fazer dessa forma? Corre o risco de necessidade de sangue, de fazer uma transfusão de sangue nesse procedimento? Vocês realmente vão assumir o risco de não ter, de não dar seguimento nisso, no procedimento e sucesso, em razão disso? Não, não vamos seguir se isso precisar. Ok. Porque o médico cumpriu com o dever dele de, primeiro, de respeitar a decisão do paciente, segundo, de cumprir o direito dele como médico, o dever dele como médico, de fazer todo o procedimento. Entendeu? Entendi. Ele cumprindo, ele se isenta dessa responsabilidade, que foi Sim, o risco foi assumido pela família do. sim. Eu se, Entendi. se tiver um caso específico disso, eu vou responder, eu vou defender o médico dessa forma. Lógico, com toda a documentação necessária para poder fazer isso, porque senão, não me avisaram nada, não tem documento provando. Aí é um pouco mais complicado. Mas a linha de defesa seria essa. Se o médico tem responsabilidade até certo ponto, ele vai responder até certo ponto. Mas passou daquilo ali, em razão da não transfusão, aí é outra coisa, entendeu? Entendi. Vai da família e do que o paciente optou para ele, né? Sim, sim. Tá. É respeitar a opinião de cada pessoa. O Certo. Você importante tinha. é respeito mesmo. Você acha melhor a gente responder as perguntas que o pessoal está fazendo depois, no final, aí a gente segue com o nosso roteiro, ou a gente já pode ir respondendo agora? O que você acha melhor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais uma só, né? Ah, não, tem mais duas. Isso, aí. É, Pode ser, a gente termina aqui, depois a gente responde, pode ser? Aí o resto pode. das outras, da parte mais pessoal, a gente responde depois, pode ser? Claro, pode ser sim. Então vamos Beleza. lá. Você já meio que respondeu que não atuou, né, dentro de um conselho específico. Mas tipo, você não atua sempre, mas você já atuou alguma vez ou outra ou nunca realmente atuou dentro do Não, conselho? não, eu já passo, da minha forma mesmo de atuação, eu defini que esse tipo de defesa eu não faço. Eu passo pro meu parceiro para ele fazer. Quando a gente começa a entender um pouco de mercado dentro da advocacia, é muito importante entender o que você faz e o que você não faz. E ter uma rede de parceiros em volta de você. Por exemplo, esse meu colega, é amigo na verdade, ele atua na defesa médica, principalmente a parte processual e na parte de defesa nos conselhos. Porém, ele não faz a parte empresarial, a parte de planejamento tributário, de planejamento patrimonial dos médicos. Então, a gente trabalha junto, entendeu? Entendi. É uma É, é, parceria mesmo, né? sim, é parceria. Por isso que é importante em qualquer área você saber o que você faz. Parte criminal.
Às vezes tem algum advogado que é muito bom em júri, mas ele não faz tráfico. Mas ele tem um parceiro que faz tráfico e ele só faz júri. Entendeu? É mais ou Entendi. menos isso. A parte mais de Isso, estratégia de mercado, de negócio mesmo. isso para qualquer área, então, da advocacia, né? O ideal é você Sim, saber separar até onde você atua. sim. Você pode até captar, angariar o cliente. Por exemplo, chega alguém querendo fazer um divórcio comigo. Eu vou ficar com o cliente. Só que um parceiro meu vai fazer. Eu não vou colocar, se precisar, ok, mas o parceiro meu faz. É aquela coisa, muito jovem advogado fala, mas eu não vou, eu quero pegar tudo, senão eu não vou ter cliente, eu fico sem dinheiro e tal. Você não vai ficar sem dinheiro. Você pega, você dá para outra pessoa fazer, porque a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. Se esse tempo você passa para outro parceiro, cria uma rede de parcerias concretas que você passa para ele, ele faz, ele ganha, você ganha. Você sabe que quem está prestando o serviço para o seu cliente é um excelente advogado, o cliente fica satisfeito, o parceiro fica satisfeito, você fica satisfeito, você também ganha ali. Tá tudo bem, Claro. entendeu? Você pode deixar muito claro para o cliente também, assim, ó, o escritório faz, quem vai atuar é o doutor tal, mas eu vou estar acompanhando, sempre acompanhando e tudo mais. Deixa tudo tranquilo, Entendi, entendi. E entendeu? tudo mais explicado também, né? Sim, sim, sempre. Aí vamos para mais uma pergunta técnica, aí a gente vê o que as pessoas estão perguntando aqui Tá e bom, depois a gente vai para umas mais pessoais, tá bom? tá certo. E durante a pandemia, essa área do direito médico eu acho que deu uma fomentada a mais, né? Ficou mais falada. O que que isso Ó, refletiu para os seus clientes? Você acha que aumentou a demanda de casos também? vou explicar uma coisa. Durante a pandemia, não houve pelo menos eu não tenho visto tanta judicialização de casos pedindo indenização contra os médicos, tá? Até Uhum. porque teve um tempo que ficou parado, não podia fazer cirurgia e tudo mais. Teve muita procura para os médicos em relação a fazer os procedimentos, isso teve. A saúde foi uma das áreas que mais cresceram. Eu não vejo o direito médico como o crescimento durante a pandemia em relação à parte de defesa médica em si, em processos, mas a estruturação médica de ampliação de negócio. Entendi. Muitos consultórios tornaram-se clínicas, muitas clínicas tornaram-se hospitais, teve muita fusão de hospitais pequenos formando hospitais maiores. Teve muito cirurgião dentista e médico aumentando o faturamento em decorrência ou de atendimento mesmo pelo Covid, ou de outros procedimentos em relação ao imposto de renda. Então, não sei como vai ser se a Receita vai vir atrás deles, se fizeram direito, se não fizeram as declarações. Mas a parte empresarial mesmo dos médicos, eu acredito que cresceu mais do que a própria defesa médica em ações de responsabilidade civil. Entendi. Até porque não diminuíram os casos de cirurgias plásticas, essas Sim, coisas que geram mais necessidade de defesa do profissional, né? sim, sim. E até outra coisa também, como a ideia seria fique em casa, o pessoal não está saindo tanto para a rua. Sai. E com isso, diminui a quantidade de acidente, por exemplo.
acidente de carro, acidente de moto, acidente de bicicleta, ou algum outros tipos de acidentes que acontecem. Que vai para o hospital, daí no hospital tem que fazer alguma cirurgia, que, vamos supor, fez uma embolização errada e solidificou a lesão, que o braço da pessoa ficou totalmente torto. Não tá, diminuiu isso também. Então, esses tipos de procedimentos que normalmente até geravam um pouco mais de discussão no judiciário, hoje não está tendo tanto mais. Pelo menos por enquanto. Mas acredito que daqui a pouco tudo vai voltando, e tudo isso vai voltando a acontecer, né? Tomara, né? E com relação aos leitos também, eu só vou estender mais um pouquinho nessa pergunta, que me surgiu essa curiosidade. Muitos hospitais privados, né? Esses hospitais, eles foram obrigados a ceder leitos para o Estado? Eles venderam os seus leitos para o Estado? Como é que funcionou essa parte? Isso é mais uma questão de organização de saúde pública e política, tá? Do que uma obrigação do hospital para abrir leitos, alguma coisa assim. O que acontece? O Estado vai precisar de leitos, está precisando de leitos. Aqui em Taubaté, por exemplo, tem um hospital que estava inativo, eles reformaram correndo para que pudesse abrir mais leitos aqui. Por gestão da saúde, gestão pública aqui, entrar em contato com o hospital. Eu não tenho informações concretas da relação das partes, tá? Mas a prefeitura fala assim, eu preciso de vaga. Você tem para me oferecer? Tenho. Aí o hospital fala até tanto. Aí tem contrato entre eles, entre a prefeitura, entre o hospital, para ver quanto vai ser pago. A coisa parte contratual mesmo, tá? Porque muitos hospitais, muitas prefeituras, quando realmente precisavam e não tinha vaga, criaram-se os hospitais de campanha. Entendeu? Sim. Não tem como o Estado chegar e tomar, nesse caso, na minha opinião, o Estado chegar, se apoderar do hospital e falar assim, eu tomo conta daqui agora e vou fazer o seu hospital de Covid, por exemplo. A Prefeitura de São Paulo chegar no Einstein e falar assim, parou, agora o hospital é nosso e a gente vai fazer o que eu bem entender daqui. Não. Isso não existe, né? Não é assim. Não é desse jeito, tá? Entendeu? Ficou claro? Tá. Deu para Ficou responder? bem claro para mim. Eu tinha na minha cabeça isso. Eu falei, como que vai ocupar as vagas de um hospital que ele é privado? Eu ficava com isso na minha cabeça o tempo inteiro. Sim, Mas foi bem esclarecedora. talvez o hospital particular ele tenha uma porcentagem, um número de leitos específico que ele deixa através de um acordo feito com o governo, tanto municipal ou estadual, para que aquele número de pessoas ali, aquele número de leitos, seja atendido pelo sistema de saúde. Entendeu? Mas vai variar de hospital para hospital também. Entendi. Então, doutor Diego, a gente já pode passar para a pergunta dos nossos espectadores aqui. Claro, claro, pode sim. Se você quiser, eu posso ler para você também. Tá, pode fazer e eu vou respondendo. Tá bom. A primeira pergunta é: quais são as principais formas do médico se proteger de eventuais processos em um hospital, por exemplo, além de escrever todas as condutas e tudo que o paciente relatou? Quem que é que perguntou? Foi a Gabriela, né? Gabriela Cortez. Gabriela, então, as principais formas é o médico ser muito claro com o paciente. Dependendo do tipo de relação que vai ser, se é um cirurgião plástico que vai utilizar o serviço do hospital para fazer o procedimento, aí é deixar muito claro no contrato da responsabilidade, qual é a responsabilidade do hospital, qual a responsabilidade do médico naquele procedimento que vai ser tomado, tá? Porque, assim, às vezes confunde
Tem muita gente numa ação que coloca todo mundo. Vai colocar todo mundo no polo passivo. Vou colocar o hospital, vou colocar o médico, coloca a clínica e uma série de coisas. Só uma coisinha assim. Se, por exemplo, eu não costumo fazer, não faço disso. Mas se eu for defender um médico ou um paciente numa ação, se eu quiser colocar o médico como responsável, é uma responsabilidade subjetiva. E é muito mais fácil eu entrar com uma ação contra o hospital, que é uma responsabilidade objetiva. Que daí é mais fácil para provar uma série de coisas ali para conseguir uma indenização, tá? Mas assim, o que é primordial para uma defesa do médico, o médico se resguardar, é ele ter um bom termo de consentimento, livre de esclarecimento, um contrato redigido por advogado, que o médico saiba conversar, explicar muito bem. Os receituários têm que ser muito claros, os atestados, de preferência que seja digitado, porque tem muito atestado, muito relatório médico que é feito à mão, a gente não entende nada. Tem que pedir ajuda para amigo médico, colega médico, assim, me ajuda a entender o que está escrito aqui, que eu não estou entendendo nada. Porque isso dificulta na hora de uma defesa. Não tem problema nenhum, tem um monte de sistema hoje que o médico já faz o prontuário online, faz o prontuário no sistema, ele imprime e assina. Carimbou e assinou, pronto. Não, já evita essa dor de cabeça também. Eu acredito que sejam esses os principais fatores, tá? Sempre muita clareza com os pacientes. Gabriela, se eu não respondi, se ficou faltando alguma coisa, eu peço que você me fale, tá? Muito obrigado aí pela sua resposta. E agora vamos para a pergunta da Silvana Cortes. Podemos ir? Sim? Ela perguntou por quanto tempo tem que guardar o termo de livre consentimento. Olha, falam-se em 20 anos, tá? É algo bem extenso, assim. Eu acredito que seja algo em torno disso, que seja o ideal. Mas, hoje, a gente consegue colocar isso numa nuvem, aí daí a gente entra na questão de LGPD, como que vai ser armazenado isso, quais dados os médicos vão pegar. Às vezes não tem por que ele pegar certo tipo de dado, porque é dado sensível. É algo muito específico tudo isso. Seu Cortez, pode ser digitalizado, tá? Ah, mas a questão daí, como que ele vai ser armazenado? Se vai ser armazenado num drive, num Dropbox, ou num provedor específico, ou alguma coisa desse tipo. Tá certo? Tá certo. Mas o prazo Mas é o bem isso prazo é mesmo, que bem extenso, né? é bem extenso. E, por exemplo, mas é por conta de futuras complicações, ou caso o paciente retorne, você já tem o prontuário dele ali. Por que Sim, esse sim. prazo tão Ah, longo? olha, eu não lembro realmente se tem alguma resolução, uma portaria do CRM falando disso, mas acredito que sim, tá? Mas todos esses fatores que você colocou são relevantes sim, tá? Que Tá que bom. é bem importante sim guardar esses documentos. Ao contrário de outras coisas do dia a dia, por exemplo, a conta de luz, a gente sabe que são 5 anos e tudo mais. Mas esse é um pouquinho mais extenso. A gente está falando de uma vida e de saúde também, Sim, né? sim. Por isso que também é muito importante a questão de como vão ser armazenados os dados. Você pode, sim, transformar um consultório ou uma clínica que é tudo de papel para tudo digital. E depois
como que vão ser armazenadas essas informações, o que realmente vai ser necessário aqui, quais dados você vai coletar. Aí a gente entra numa outra discussão sobre LGPD, que tem LGPD dentro da saúde, que daí é um ponto bem mais profundo, é muito mais sensível e cheio de risco, que pode gerar ainda uma indenização depois para o paciente, Entendi. se não for observado algumas coisas. O melhor, então, é a gente se resguardar, prevenir. Toda forma de prevenção, tanto para o paciente Sim, quanto para o médico, é o melhor, né? E tá sempre tudo bem esclarecido. Esses são os principais pontos. sim. Então, que a gente pode levar como uma lição, É, né? sim, o termo de consentimento é o médico que guarda, né? Lógico, o paciente também tem que guardar. Mas se o paciente saiu, deu tudo certo e ele quiser jogar fora, a responsabilidade é dele. Agora, Entendi. é importante que guarde, né? Claro. E essa coisa de LGPD, né? Ela é nova no ramo do direito e a gente está escutando cada vez mais falar disso. Você acredita que daqui a um tempo todos os advogados vão ter que estar muito ligados nessa área, saber de tudo? E principalmente Desculpa, cortou só um pouquinho. Você falou que se eu acredito, aí cortou. que daqui para frente os advogados eles vão todos estar precisando ser mais ligados a esse assunto, saber fazer de uma empresa ou vai ser direcionado como os outros temas do direito também? Ó, eu acredito que o advogado ele vai ter que ter uma boa noção, sim, inclusive porque os próprios escritórios são submetidos à LGPD. Como que as informações chegam até mim? Como que eu armazeno os dados dos meus clientes? Eu vou colocar numa caixa, numa pasta dentro de uma gaveta? Ou eu vou colocar tudo digital, que tem que fazer tudo digital, até para subir processo para o SAG ou para qualquer tribunal, onde eles vão ser armazenados? No próprio computador? Ou seja, o advogado ele tem que ter uma noção. Agora, atuar especificamente numa aplicação de LGPD dentro de uma clínica, de um consultório ou de qualquer empresa, aí o advogado vai ter que especializar. E eu acredito que vai vir muito forte isso. É um baita mercado daqui para frente, viu? Né? Eu, principalmente, acho que durante a pandemia surgiram muitos desses cursos de especialização, né? Ou então, pelo menos para mim, eles começaram a chegar mais, não sei se é porque eu curto coisas desse tipo, começaram a chegar bastante coisa sobre esse tema. E eu fiquei até um pouco assustado. Falei, nossa, o que é isso? Fui buscar saber mais, porque é algo que eu ainda não cheguei a ver na faculdade. Ficou assustado com a multa de 50 milhões? Sim. Então, realmente tá aparecendo bastante coisa nessa área. Existem vários profissionais bons, mas tem muita gente que é mais ou menos, tá? Você falou que você começou agora a faculdade, né? Eu tô no terceiro ano. Terceiro ano? Acabei de passar da Se você, metade do quis, terceiro. se você até quiser fazer a título de conhecimento, você até pode. Mas toma cuidado com quem e aonde você vai buscar essas informações, tá? Tem muita gente vendendo muita coisa, falando, achando que é milagre. Não é. O processo de implementação de LGPD é algo muito complexo. É algo muito profundo, tá? Ah, inclusive, eu tenho parceiro para fazer isso, porque tem coisa que vai chegar no momento de toda a implementação que eu falo, isso aqui não dá, que é conhecimento muito mais técnico, muito mais profundo, e aí sim precisa de gente para trabalhar para fazer isso, tá? É um mercado que é muito promissor, todo mundo vai passar, tem que ter implementação de alguma forma, pelo menos. Para você ter E noção, o durante essa porquê nossa que conversa, tá, pode falar.
para você ter noção em relação a isso, de questão de como são coletados os dados. O pai de uma amiga sofreu, há um tempo atrás, faz uns 4 anos atrás, ele teve uma necrose no fêmur, e ele teve que colocar uma prótese do fêmur para o quadril, certo? Ele no hospital, acabou de sair da cirurgia, ele recebe uma mensagem, um SMS, de uma montadora, não vou falar o nome da montadora, falando que ele tinha desconto por ser considerado eficiente. Nossa. Cara, ele tinha acabado de sair da cirurgia. Porque quando faz esse tipo de cirurgia, ele pode requerer habilitação como deficiente, e isso ele vai ter desconto no carro, como por ser deficiente, PCD, né? PCD. Nisso, ele acabou de sair da cirurgia. Ele estava no hospital ainda, ele recebeu uma mensagem. Olha como que são os dados, como que é importante os dados, como vale muito. Aqui, quem será que passou? Será que foi o plano médico? Será que foi o hospital? Será que foi o médico que deu essa informação? Na época nem se falava em LGPD, mas é algo muito sensível para isso, né? Claro, com certeza. É algo Nossos muito, dados muito hoje em dia específico. estão. É, você vai na farmácia comprar um remédio, pedem, fazer um cadastro. Para quê? Para ter desconto. Toda farmácia, né? Não, não é. Não é para ter desconto. Eles têm um tráfico de informações para algumas coisas. Nem adianta mais eu ficar sabendo disso agora, porque eu acho que eu já fiz o cadastro em todas. Eu também já, eu também já. E, doutor Diego, surgiu mais uma pergunta aqui da Sil. Você já participou de algum processo onde o médico tinha seguro profissional, responsabilidade civil? Você recomenda aos médicos esse tipo de seguro? Olha, eu não participei nesse caso específico, tá? Mas eu indico sim os médicos a fazerem esse tipo de seguro. É algo muito interessante a ser feito, tá? Porque vai que durante a defesa o juiz entenda que realmente houve, mas pode ser que não houve o erro e tal, e o médico sofre a indenização. Ele aciona o seguro para pagar a indenização. Não é. Ele não vai ter que tirar do bolso dele aquilo, já que ele paga o seguro. Tá? Agora, é olhar com cuidado como que é o contrato com o seguro também. O seguro cobre responsabilidade civil total? Pode ser? Não, se é só por tal coisa. Tem que olhar quais os tipos de seguro específicos para cada caso. Tá? É importante isso. Uma coisa legal disso, já que ela falou da responsabilidade civil também, é o médico fazer um planejamento patrimonial, que é constituição de holding e tudo mais. Tá? Porque o médico pode ser condenado a pagar, mas o médico não vai ter nada. Aí, para chegar na holding, para chegar a desconfigurar a personalidade jurídica da holding em si, para acessar os bens, é algo muito mais complexo. Então, a gente está tendo muita procura por médico para fazer esse tipo de planejamento. Se fizer os dois, para atuar pensando estrategicamente na defesa do médico, e de serviço também, tiver uma empresa de seguro que preste esse serviço de seguro sob responsabilidade civil e fazer o planejamento patrimonial do médico, perfeito. Entendi. O senhor está me escutando? Você está me escutando, Diego? Tô sim. Tá. Que susto. Achei que tinha caído de novo, né? Só Não, pelo não, não. campeonato. Entendi. Então, o ideal é sempre ter seguro para você estar protegendo o seu patrimônio, né? O ideal é sempre você ter um bom advogado do seu lado. Claro, com certeza. Isso é verdade. E o médico mesmo ter conhecimento de que existem isso, e o próprio advogado também ter conhecimento dessas ferramentas para auxiliar o cliente.
Claro, certo? certo. E agora a gente pode passar para as perguntas mais pessoais. Alguém que está na Pode, live tem pode. alguma pergunta mais específica para fazer? Eu acho que não. Por Eu acho enquanto, que não também. só essas duas mesmo. É, vamos passar aqui então para as mais pessoais, que é se você tem algum hobby específico que você Cara, gosta de fazer no seu tempo livre. eu tenho alguns hobbies. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, gosto bastante de cozinhar, gosto muito de praticar esporte, mas estou dando uma segurada agora porque eu acabei de sair do Covid, então estou indo um pouquinho mais devagar. Mas eu gosto de treinar jiu-jitsu, fazia crossfit, mas deu uma parada agora também. Gosto muito de dirigir. Esse é algo que eu gosto bastante. De dirigir algo que é uma das coisas que eu até sentia falta durante o período que eu tava me tratando. Se tratando do Covid, né? Entendi. Isso. É, se quiser, conta pra gente como foi a sua primeira audiência, assim. Saiu da faculdade, pegou a ordem e surgiu a primeira audiência. Como que foi? A primeira, cara, eu saí da faculdade, passei no exame de ordem, trabalhava num escritório que eu dividia a sala com os advogados. Aí tinha um advogado mais antigo, o Torenilson, Antônio de Castro, aqui de Taubaté, que ele falou, vou levar você para fazer audiência comigo. Era uma audiência de família, com o Dr. Jorge aqui, hoje da primeira vara de família aqui de Taubaté. Tanto que fiz, eu sozinho mesmo não fiz, mas foi a primeira audiência que eu fiz, mesmo sem falar nada. Tremia igual uma vara verde. Aí depois ainda o advogado, tirador de sarro pra caramba, foi lá e falou que a primeira tal, daí o juiz falou, não, parabéns, é assim, vai começar e tudo mais, tal, deu uma acalmada também. Mas foi muito interessante. Mas depois, a primeira sozinha, foi meio tipo, vai, Só vai. vamos, só vai, vamos ver o que que dá, sabe? De contar de audiência, assim, de coisas inusitadas. Nossa, a gente vai ter que fazer outra live para contar. Eu Já aconteceu imagino. cada coisa que às vezes eu fazia com outro amigo meu, trabalhos como preposto, advogado, algumas coisas assim. Fiz audiência trabalhista. Tive uma época que eu trabalhei no escritório de previdenciário, fazia audiência trabalhista, algumas coisas. Mas essa com um amigo meu que a gente foi para fazer foi muito engraçado. Eu não sabia da baixa na carteira de trabalho na época. Tive que dar baixa. A juíza olhando pra minha cara, tipo, sabe como é que é? Não sabia onde enfiava a cara. Mas é só indo pra perder o medo. Não adianta. Não Entendi. adianta. Não tem uma receita assim para você. Você só vai perder medo indo. E toda a audiência ainda rola aquela coisinha, aquele friozinho na barriga, mas aos 2, 3 primeiros minutos aí, depois sai. Depois vai tranquilo. Entendi. É, Até porque senão você a gente. perde realmente vou ser bem claro, você perde o tesão de atuar. Porque fica algo mecânico. Não tem muita graça. É, a gente que está ainda na universidade, eu acho que surgem mil coisas que passam pela nossa cabeça, né? Não sei se já Sim. aconteceu com você ou não. Aí vê filme, descobre que não é nada parecido com o filme. Essas coisas a gente fica criando mil fantasias na nossa cabeça. Isso é normal, eu também criava. É muito normal isso. E Mas para uma coisa que eu fechar, falo, pode falar. não deixa que essas coisas que vocês criam, o medo que vocês criam,
te impedirem de seguir, tá? Não deixa que o medo te impeça de fazer aquilo que você quer realmente fazer. Durante a faculdade, entenda qual é o caminho, o melhor caminho para você seguir dentro do direito. Seja advogando, seja fazendo concurso, seja o que for, qual carreira você quiser seguir. Você falou de LGPD. Se dentro do direito você quiser seguir a carreira de DPO, ótimo, segue e faça isso. Tá? Que é uma nova carreira jurídica dentro da LGPD, que é algo que você vai controlar muita coisa ali. Não deixa que o medo impeça você de seguir o que você realmente quer fazer, tá? Tá. Muito obrigado aí pelas suas explicações e pelas suas dicas. E para finalizar de vez, você tem alguma mensagem, alguma palavra de incentivo que você queira dar? Uma frase que você carregue com você? Acredite naquilo que você quer viver. Para mim, tem algumas coisas que são os meus valores, e o principal dele é liberdade. Tudo que eu vou fazer tem que ter liberdade. E liberdade é estado de espírito, tá? É você realmente estar conectado com você mesmo. Eu falei da questão de gostar de dirigir e tudo mais, que me traz a sensação de liberdade. E na profissão, quando você tem a sensação de liberdade de fazer aquilo que você quer e buscar aquilo que você vale muito, tá? Não só na profissão, mas em tudo. E liberdade não tem nada a ver de você sair para o mundo. Pode ter, pode ser também, mas pode ser que não. É mais o estado de espírito de liberdade mesmo. Acredite no que você quer fazer e viva a sua liberdade do seu jeito. Entendi. Doutor Diego, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela paciência, por ceder seu tempo para a gente, pelas explicações. Foi muito esclarecedor e muito agregador para todo mundo que assistiu, para mim, que fiz as perguntas para você, e que a gente possa manter esse contato para novos temas, novas entrevistas, Sim, novos assuntos. eu que Muito agradeço o obrigado. convite de vocês. Agradeço por tudo, pela oportunidade. E quem tiver mais dúvida, quem tiver alguma coisa específica para perguntar, pode me chamar no direct que eu vou responder. Às vezes não respondo na hora, mas assim que puder, eu olho, eu vou responder com todo carinho. E estou à disposição para outras lives também, para quiser bater papo. Não falo para tomar cerveja ou fazer alguma coisa que a gente está podendo. Mas para conversar, quem quiser, estou disponível. Tá Muito certo? obrigado, viu? Eu Desculpa que mais uma agradeço. vez Tá? por ter caído aí a live. Que isso, sem problema, É, acontece. São isso, problemas técnicos ao que mesmo tempo acontecem. que ó, facilita a gente, né, a ter contato com outras pessoas, tem esse Sim, lado sim. também que Mas não às tem vezes acaba problema. falhando, né? Acontece, não tem problema nenhum. E também gostaria de agradecer todo mundo que participou, que assistiu a live, que compartilhou. Eu vou salvar aqui e vou deixar o seu arroba embaixo para o pessoal que assistiu estar te Tá? seguindo, se surgir alguma dúvida, tá bom? Tá certo então. Obrigado, Muito viu? obrigado, doutor Diego. Foi Um muito bom abraço aqui a a todo gente mundo. Obrigado a poder todo mundo ter manter esse contato. comparecido também. E até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite para todo mundo.